Você já se sentiu sobrecarregado pela quantidade de escolhas que precisa fazer? Aquela sensação de que cada decisão carrega um peso imenso, quase que paralisante. Já sentiu que ter que fazer alguma escolha que lhe gerasse alguma ansiedade? Opa, Thiago Cedrez por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Reservatório do Saber. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os conteúdos sobre psicologia, filosofia, história, comunicação, oratória e aprendizado de idiomas, para não perder nenhuma notificação e estar por dentro de tudo que a gente está postando aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo rápido. Vou conversar contigo sobre como que o existencialismo ajuda a explicar essa sensação, a ansiedade, essa angústia existencial e como que ela se manifesta na nossa vida moderna que temos atualmente. Ok, Thiago, mas o que é o tal do existencialismo? O existencialismo é uma corrente filosófica que ganhou força no início do século XX, mas as suas raízes remontam já ao século XIX, com Kierkegaard, um filósofo dinamarquês que muitas vezes foi considerado o pai do existencialismo. E Søren Kierkegaard introduziu a ideia de que a existência individual ela precede qualquer essência, ou definição pré-determinada, vamos dizer assim. Então, o que mais tarde foi expandido por filósofos como o francês Jean-Paul Sartre ou o alemão Martin Heidegger. Mas, para a gente focar um pouquinho no Kierkegaard, a concepção dele de angústia é como se fosse uma vertigem da liberdade. Ou seja, um sentimento que surge quando a gente percebe que, ao sermos livres, vamos também totalmente sendo responsáveis por nossas escolhas que vamos fazendo ao longo da nossa jornada. Então veja que desde que quando acordamos, é como se tivéssemos 360 graus de opções, de escolhas, de caminhos, de ações para a gente executar. Algumas escolhas são mais automáticas, fruto da nossa vida rotineira, mas outras são mais importantes, devido ao peso que essas escolhas que são importantes têm para a nossa vida e o peso que há nessas escolhas que carregam. Pois bem, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do existencialismo ateu, aprofundou essa noção de liberdade no livro O Existencialismo é o Humanismo, no qual ele afirmou que o homem está condenado a ser livre. Para. Como assim? O que significa isso? Veja, para Sartre, essa condenação se refere ao fato de que, em um mundo sem Deus, por exemplo, ou valores absolutos, somos, enquanto seres humanos, totalmente livres para criar nossa própria essência através das nossas escolhas que fazemos. Mas essa liberdade também nos condena a responsabilidades absolutas por nossas ações, o que leva à angústia existencial. Veja, livre para criar a nossa essência. Mas como assim? Observe que o ser humano ele é diferente dos outros seres vivos, dos objetos, porque primeiro ele existe. Primeiro ele passa a viver a sua vida, a sua jornada de desenvolvimento. E no decorrer dessa existência, os seres humanos eles vão descobrindo quem eles são. Ou seja, em termos de concepções, as suas essências. Que neste caso pode ser, por exemplo, compreendida como a concepção de si própria, a sua identidade, o atributo da sua identidade. Então, a definição de quem a gente ela é mutável. Porque na medida em que a gente vai passando por um conjunto de situações, sejam elas sociais, sejam elas factuais históricas, ou interagindo com outras pessoas, Martin Heidegger, outro pilar do existencialismo, introduziu o conceito de angústia em sua obra O Ser e o Tempo. E para Heidegger, a angústia não é apenas uma emoção comum, mas uma revelação fundamental sobre a nossa existência. Então Heidegger argumenta que a angústia ela nos confronta com o nada. Como assim? Ou seja, com o que falta de fundamental, né, para a gente conseguir ser seguro, com os fundamentos para a gente ser seguro com as nossas escolhas. Então esse encontro com o nada nos revela a natureza autêntica da nossa existência. Então somos seres conduzidos para a morte, constantemente projetando-nos em um futuro que é incerto. Então é aí que está o problema.
Na nossa vida moderna, essa angústia, ela se apresenta com as características da ansiedade relacionada ao vazio existencial. Então, algo muitas vezes que é amplificado pelas diversas escolhas que a gente precisa fazer diariamente. Desde tomar aquelas decisões mais triviais, como o que eu vou comer no café da manhã, até aquelas escolhas que são mais significativas, como qual, por exemplo, que carreira eu vou seguir, entende? Tudo parece carregado de significado. Exemplo, as redes sociais, né? Elas podem exacerbar essa sensação na medida em que a gente começa a confrontar-nos constantemente aquela realidade que vemos, aquelas vidas que são perfeitas dos outros, nos forçando a questionar se as nossas próprias escolhas, se o sentido das nossas vidas é esse que a gente vive. Porque a gente olha sempre no efeito espelho naquilo que a gente acaba se projetando e se comparando nas redes sociais. Então, embora a angústia ela possa parecer esmagadora, ela é também um elemento, uma fonte de autoconhecimento, né? Porque seja para se conhecer, como também para crescer pessoalmente. Então, Sartre e Heidegger, eles concordam que enfrentar a angústia e aceitar a responsabilidade por essas escolhas pode fazer com que a gente viva de uma maneira mais autêntica. Sartre, inclusive, dizia que a vida começa do outro lado do desespero. Como assim, Thiago? O que ele queria dizer com isso? Calma. Sartre, ele acreditava que a gente precisa encarar essa angústia que encontramos com a liberdade que temos para criar o nosso próprio sentido, né? Ou seja, nosso sentido da vida. Então, a nossa existência, ela é pautada justamente por essa essência. Pois o propósito da vida não está no destino, mas sim na própria jornada da vida. Em outras palavras, no viver para si. Ou seja, isso é interessante, pois é uma oportunidade da gente viver de acordo com os nossos princípios, os nossos valores, em vez da gente seguir a manada, né? Seguir as expectativas impostas muitas vezes pelos outros, no qual muitas vezes nem temos consciência de que isso está ocorrendo. Então, num mundo de muita incerteza, como diria Zygmunt Bauman, no mundo das relações líquidas, essa angústia existencial ela pode nos lembrar de quem somos. Ou seja, que nós somos os autores da nossa própria vida em algumas esferas. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, porque você tem muitas escolhas para fazer, lembre-se que essa é uma oportunidade de você criar, de você definir e de você pegar as rédeas da sua vida e dizer que é isso aqui que vai fazer construir minha essência. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe nos comentários como que você lida com as características da ansiedade existencial e a gente vai continuar a nossa conversa. Eu convido você, obviamente, a conhecer a minha plataforma com cursos de diversas áreas do saber, o Reservatório de Saber. Então, clica aqui no link da descrição. Lhe vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.